Esse serial killer que aterrorizou Seul de setembro de 2003 até julho de 2004, tirando a vida de mais de 20 pessoas e se tornando o assassino em série mais mortal da história da Coreia do Sul. Os violentos assassinatos que começaram de repente em Seul deixaram a polícia totalmente perplexa. Aliás, principalmente porque tinha uma natureza completamente fora do comum. Yu, um homem que tinha uma aversão profunda aos ricos, tinha como marca registrada o uso de um martelo para matar as suas vítimas, chocando o país inteiro. E como se isso não bastasse, ele ainda admitiu ter praticado canibalismo com algumas delas. Agora, vamos mergulhar nos detalhes desses crimes hoje aqui no Investigação e na captura também daquele que ficou conhecido como o assassino da capa da chuva. Lembrando, falarei muitos nomes em coreano. Eu não falo coreano, perdão por alguma pronúncia. A aversão de Yu Yong-chul pelos ricos começou na juventude. Ele nasceu em 18 de abril de 1970 e cresceu em condições de pobreza em Gocheon County, uma parte rural da Coreia do Sul. Lá, ele alimentou um ciúme amargo de uma família rica que vivia próximo dele. De acordo com os promotores do julgamento, o desapontamento com o seu ambiente familiar e econômico é que transformou ele numa pessoa muito hostil contra os ricos. O que pode ter contribuído para esse pensamento foi ele ter acompanhado o que ficou conhecido como o Milagre do Rio Han. O nome foi usado para descrever um crescimento econômico acelerado na Coreia do Sul inteira depois do término da guerra entre as Coreias. Movido por exportações, pelo avanço tecnológico, pela industrialização e um crescimento educacional bem vertiginoso, a Coreia do Sul conseguiu transformar um país pobre e arrasado no pós-guerra em uma das maiores potências da época. Mas apesar desse crescimento da economia, no percurso houve uma grande desvalorização da moeda coreana. Isso deixou muita gente desempregada, o que também acabou punindo pessoas que tinham aquele poder aquisitivo menos favorecido. Com isso, os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, como diria a música das meninas. E para sair dessa situação, muitas mulheres acabavam recorrendo à prostituição para conseguir sobreviver, além de uma criminalidade que aumentou muito, já que também era uma fuga mais fácil para essa sobrevivência. Yu passou a culpar os ricos por seus próprios problemas financeiros e também culpar as mulheres que vendiam seus corpos. Isso claramente serviu de motivação para os crimes que ele cometeu, já que estes eram seus principais alvos. Yu demonstrava sua insatisfação com o mundo desde jovem, já que ele passou boa parte da sua juventude acumulando condenações. Ele foi condenado, por exemplo, por roubo em 1988. Depois, em 1991, foi de novo condenado por roubo e sentenciado a 10 meses de prisão. Em 93, mais uma condenação, dessa vez após um arrombamento e outro roubo, que lhe rendeu mais 8 anos na prisão. Em 95, ele foi condenado a pagar 3 milhões de won sul-coreanos por venda de pornografia ilegal. Já em 1998, além do roubo, também cometeu os delitos de fraude e falsificação ideológica, o que o levou a mais 2 anos de condenação, e vão se somando essas condenações. Em 2000, ele foi condenado por estupro de uma menina de 15 anos e enviado para a prisão. Quando ele saiu da prisão, em setembro de 2003, ele começou a planejar os seus primeiros assassinatos. Se empenhou nessa função. Comprou armas e cruelmente praticou tiros com cachorros. E foi então que, apenas 13 dias após ser solto, que ele fez a sua primeira vítima. Bom, vamos lá, vamos aos primeiros assassinatos. No dia 24 de setembro de 2003, o professor universitário aposentado Lee Duk-soo, de 72 anos, e sua esposa Lee Young-ok, de 67, foram brutalmente atacados em sua casa em Gangnam, que é uma região abastada de Seul, muito conhecida por abrigar pessoas de um alto poder aquisitivo. Quando os investigadores chegaram ao local do crime, eles ficaram chocados com a brutalidade deste. Duk-soo havia sido esfaqueado no pescoço e golpeado na cabeça com um objeto de cerca de 4 quilos, segundo a perícia apontava. A sua esposa também foi atingida várias vezes, com o que depois foi identificado como um martelo. O investigador Hyun, que liderava o caso, formou uma equipe com 200 pessoas nessa operação. Desde o começo, ele percebeu que tinha algo muito estranho. Considerado que o bairro em que o crime aconteceu, Gangnam, era abastado, ele imaginou que seria um caso de assalto que acabou nesse assassinato.
Só que as joias, as obras de arte, tudo que tinha de valor na casa estavam intactas. Nada foi levado. Então isso descartava a hipótese de um latrocínio, sugerindo que o criminoso teria então um único objetivo, que era tirar a vida daquele casal. Hyun começou a procurar outras possibilidades, porque seria esse então um crime de vingança, uma dívida, algo pessoal, conflitos de trabalho, conflitos familiares. Só que quando ele foi investigando, quando ele foi mais ao fundo, percebeu que Lee, esse casal, era muito pacato, não tinha nenhum tipo de inimigo declarado, não tinha desavenças, e as investigações tiveram que continuar sem pistas, sem qualquer tipo de testemunhas que ajudassem a identificar quem seria esse culpado. Em 9 de outubro de 2003, um novo crime chocou a polícia. Dessa vez a tragédia aconteceu em Jeonbuk, que é uma outra região de alto padrão da Coreia do Sul. A família Kang foi a vítima. E o único sobrevivente foi Kong Ji-young, um empresário bem-sucedido que não estava em casa no momento do ataque. Quando ele voltou para casa, encontrou sua esposa, sua mãe e seu filho brutalmente assassinados. A mãe de Ko, uma senhora de 85 anos, foi espancada até a morte, tinha seu crânio esmagado, assim como a esposa dele de 60 anos. Segundo a perícia, mais uma vez, era um objeto pesado que teria feito aquilo, semelhante a um martelo. O filho de 35 anos foi violentamente agredido, o cérebro ficou espalhado em todo o segundo andar da casa. Ko Ji-won, devastado pela perda de toda a sua família, se tornou um dos suspeitos ainda por cima. A polícia investigou o trabalho dele, conversou com amigos dele, buscando algum conflito, dívida, algum motivo que fizesse ele estar relacionado aos crimes. Não encontraram nada. A pressão da polícia e a dor pela perda resultaram em graves transtornos psicológicos para Ko, que era muito querido por todos, um homem muito bom. Houve relatos de que ele gritava com os peixes em casa, começou a ter ataques de nervos desesperados para obter respostas sobre o que aconteceu. Os investigadores desse segundo crime se encontraram com Hyun, que estava à frente do primeiro caso. Essa conexão teve um impacto muito forte nas investigações, considerando que o sistema policial na Coreia, naquela época, era muito diferente. Quando nós falamos de crimes internacionais, é muito válido lembrar que cada região, cada local, a polícia trabalha de um jeito diferente e muitas vezes os crimes influenciam em como eles vão agir dali para frente. No início de 2004, ele matou 9 mulheres, enquanto a polícia estava buscando ele no lugar errado. Infelizmente, muitas dessas vítimas eram marginalizadas, tinham documentos falsos, e isso dificultava muito mais a identificação destas. A relação da polícia com o comércio sexual era marcada também por uma famosa negligência. Tinha muita corrupção, acordos escusos entre os policiais e os donos das casas de prostituição, e vamos saber também que cafetões estavam acostumados com o sumiço ocasional de suas garotas. Então, quando uma delas sumia, raramente esse sumiço era relatado. O que o assassino não esperava era que um dos cafetões fosse um informante da polícia. Um dos cafetões, que era um ex-policial e que também mantinha boas relações com alguns detetives, recebeu uma ligação do assassino em 15 de julho, solicitando uma de suas garotas. Porém, quando ele viu o número no identificador de chamadas, ele percebeu que aquele número pertencia a uma das garotas que havia desaparecido algumas semanas atrás. O que ele fez? Informou a polícia e usou a garota contratada como uma isca. Os policiais a seguiram, mas o suspeito ligou de longe, dizendo que a garota contratada era muito alta para o seu gosto e a dispensou. Ele pediu então uma segunda garota, mais baixinha. A polícia seguiu essa segunda garota e prendeu o suspeito sob a desculpa de contratação de serviço ilegal. O homem era Yoo Yong-chul, de 34 anos. Só que prender alguém por contratar uma prostituta resultaria no máximo numa multa. Eles precisavam de uma confissão. Bom, vamos lá. Yoo Yong-chul foi preso e aí o detetive Dae Wong foi chamado para assumir o caso e tentar obter uma confissão dele. Durante o interrogatório, um dos policiais deu um tapa na cabeça dele, que reagiu com muita ira. Essa reação fez os detetives começarem a provocá-lo, dizendo que era suspeito, mas insinuando que ele era muito fraco para ter cometido crimes assim, e foi quando o Yu explodiu. Fraco? Que fraco ia matar todas aquelas velhas ricas e prostitutas? Hã? Eu sou mais perigoso do que essas armas de brinquedo que vocês carregam na cintura. E eu escreveu os nomes de todas as vítimas. Mas disse que só confessaria tudo em detalhes se fosse na frente da sua mãe. A polícia localizou a senhora e sim,
Na frente dela, ele confessou ter matado 19 pessoas. Confessou ter feito os esquartejamentos e até comido o fígado de algumas delas, alegando que isso acalmava e clareava suas ideias enquanto digeria. A pobre mulher desmaiou e foi levada ao hospital. O detetive Dai Wong informou as outras delegacias e pediu uma comprovação presencial da confissão. Como os casos eram públicos e o Yu não tinha dado muitos detalhes dos nomes das vítimas, além de ter uma excentricidade para chamar a própria mãe para ouvi-lo, o detetive tinha medo de que, com um bom advogado, Yu conseguisse apelar para a insanidade e alegar que ele só assumiu os crimes para se sentir importante. Então, Wong levou Yu até uma área próxima de uma das cenas dos crimes e pediu para que ele indicasse em qual casa ele havia cometido os assassinatos. Yu acertou a casa, mas ao descrever o que fez com as vítimas, algumas informações não batiam, como, por exemplo, a posição dos corpos e a forma como elas morreram. Apesar de alguns policiais acharem que ele só queria fama, o detetive insistiu que Yu era sim, o culpado, e queria continuar conversando com ele até arrancar alguma informação mais substancial. Quando voltou à delegacia, Yu Yong-chul teve um ataque epilético e foi levado para a enfermaria. E lá, ele conseguiu escapar tranquilamente. Despistou os policiais que o acompanhavam e que só perceberam que ele sumiu muito rápido, 1h30 depois. O caso de Yu teve um impacto significativo na estrutura da polícia sul-coreana. Novas leis foram estabelecidas para evitar a possibilidade de soltura ou de apelação em casos que tivessem múltiplos assassinatos. O sistema de pontuação das delegacias foi reformado e infrações não documentadas passaram a causar demissões e bloqueios de verba, o que é o mínimo. Também foram criados institutos para cadastrar pessoas em situação de prostituição, visando assim o melhor controle social destas. Após o julgamento, diversos envolvidos no caso alcançaram sucesso. A perita criminal do caso se tornou uma renomada treinadora e uma referência em investigação pericial, conseguindo identificar todas as vítimas de prostituição. O perfilador escreveu livros, criou uma formação específica na área investigativa e resolveu outros 2 grandes casos de assassinatos em série, e isso inspirou um K-drama. Outros produtos relacionados foram o filme O Caçador, de 2008, uma ficção sul-coreana, e o K-drama Através da Escuridão, que também se basearam no caso. O personagem do perfilador foi destacado em 2 episódios da série Criminal Minds. Vamos falar agora de como está Yu Yong-chul nos dias de hoje. Atualmente, Yu Yong-chul aguarda sua execução no presídio de Seul e é lembrado como um dos criminosos mais brutais da história recente da Coreia do Sul. O seu caso ilustra os desafios enfrentados pelas autoridades para lidar com criminosos muito perigosos e ressalta a importância de uma abordagem mais meticulosa na investigação de crimes violentos. A brutalidade dos crimes e a capacidade de se disfarçar demonstram a complexidade de casos de homicídio como estes e a necessidade de uma vigilância contínua para enfrentar tais ameaças. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.